amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor mais uma vez. Pode tomar seus assentos, vocês já ficaram em pé um bom tempo. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estiveram nessa manhã na escola bíblica dominical, os professores, os pais que trouxeram seus filhos. Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, o seu lar. Amados, eu estava prestando atenção nos louvores que nós adoramos, na ministração que foi até de forma lida aqui nessa manhã, quando João, ele escrevendo o livro do Apocalipse, relatando aquela visão, lá no finalzinho ele vai dizer, ele vai convocar a todos os seres viventes a adorar ao Criador. O salmista Davi, no Salmo 148, ele falando da criação, do propósito da criação, da razão de existirmos, ele vai falar que tudo foi criado para louvar a Deus. Céus dos céus. Ele fala do sol, ele fala da lua, ele fala das estrelas, ele fala do vento, ele fala de vapores, ele fala das árvores, ele fala dos animais do campo, os animais irracionais, ele fala dos seres viventes, dos mares, e ele sai classificando todos e dizendo que o único objetivo é adorar a Deus, exaltar ao Senhor. Quinta-feira eu estava, agora quinta-feira que passou, eu estava retornando para São Paulo, vindo ali numa viagem a trabalho, mas quando eu estou lá em Recife, no nosso centro de serviço, tem um lugar que eu gosto de iniciar o dia ali, fazendo o meu devocional. Eu até fiz uma postagem, me senti tocado e fiz uma postagem do devocional. E uma das coisas que me chama a atenção é exatamente a manifestação da natureza quanto à adoração a Deus. A gente chega ali bem cedo e a gente, pelo fato de estar no meio ali de uma mata, tem ali uma nascente de água que forma um lago, e o lugar é maravilhoso. Ali você percebe os pássaros cantando. Eu até coloquei lá na postagem, para prestar atenção à sinfonia, né? O coral. Aqui nós temos o CID, lá nós também temos um CID, mas canta muito melhor do que vocês, ó. Mas são afinados, viu? Eita, rapaz! Uma sinfonia linda, uma coisa dos céus. E você percebe o barulho das árvores, porque lá venta muito, então as árvores, elas balançam e emitem um som maravilhoso, o som da natureza. Você percebe os macaquinhos pulando de uma árvore para outra, expressando a sua alegria por estar vivo, adorando ao Criador. Os animais silvestres, ali nós temos vários animais silvestres, e todos adoram ao Criador. E eu gosto de chegar ali, parar e observar a criação adorando a Deus. Isso nos inspira, isso nos dá força, isso nos impulsiona a fazermos o mesmo, porque nós somos os seres dominadores, racionais. Eles fazem isso expressando de forma irracional, mas nós somos racionais. E quando eu vejo o CID cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus aqui, adorando a Deus, convocando a igreja a fazer o mesmo, meus amados, é um momento ímpar de todos juntos estarmos levantando as nossas vozes, inclinando os nossos pensamentos, subindo aos céus, nos prostrando diante de Deus. Quando você fecha os olhos, com os olhos abertos, só enxergamos os céus por fora,
Mas quando nós fechamos os olhos e agora nos imaginamos entrando pelas portas celestiais, em um grande salão, irmãos, um salão gigante que você olha de um lado para o outro e você não vê fim. No meio daquele salão você contempla um trono, e daquele trono a luz inacessível, muito mais forte que o sol. Gentes de todas as línguas, povos e nações unidas em um só propósito, com seus joelhos dobrados, emitem sons de louvor, de honras e glória ao Criador. Aí o nosso coração se enche de alegria. Eu posso até ter chegado aqui triste. O momento da minha vida pode até ser que não seja os melhores. Pode até ser que o meu corpo esteja enfrentando algum tipo de enfermidade. Pode até ser que as portas estejam fechadas. Pode até ser que eu não tenha dinheiro para honrar os meus compromissos financeiros logo no início do mês. Pode até ser que eu tenha um ente querido causando problemas no seio da família. Pode até ser que o vento esteja soprando o contrário. Mas quando eu estou na presença dele, neste que foi lido também pelo Francisco, aquele que é detentor de todo o poder, de toda a glória, que basta somente uma palavra dele para eu ser abençoado, para eu ser curado, para eu ser renovado. Meus irmãos, não tem como sair daqui da mesma forma, só se você já está morto. Mas se você está vivo, você tem prazer de adorar, de exaltar, de abrir a sua boca e emitir um som, aleluia, dizendo: eu estou vivo. E esse negócio de adorar é somente para os vivos, porque os mortos não louvam, os mortos não adoram, mas aquele que está vivo adora, aquele que está vivo manifesta a sua expressão. Eles dançam, eles pulam, eles saltam, eles emitem som de glórias, de aleluias, porque digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você chegou até aqui, é por isso que ele te escolheu, é por isso que ele te santificou, é por isso que ele te nomeou. E ele disse: você é menina dos meus olhos, você é povo adquirido, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é propriedade peculiar. Oh glória, oh glória, oh glórias. Louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus. Oh glória, eu sinto uma alegria tão grande. Eu estava com saudade da minha casa, uma semana fora, mas eu estava morrendo de saudade de vocês. É verdade que o ambiente lá, o lugar é muito gostoso, é muito agradável, mas eu amo estar aqui no meio de vocês. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus, aleluia, me entregou um projeto e disse: toma, tu tem que estar no meio dos meus, e aqui eu estou para servir a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora eu faço uma pergunta, e eu vou ministrar, na verdade, eu vou só sintetizar, tá certo, irmãos? Uma palavra rápida, mas eu estou cheio de Deus. Eu estou com uma alegria tão grande no meu coração, é a alegria do Espírito. É a alegria do Espírito que o Senhor está falando comigo aqui desde a hora que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui ontem, irmãos, no culto. Aliás, ontem não, né? Ontem vai ser um dia também de meditação, de reflexão, preparando, meditando, né? Fazendo ali umas reflexões, olhando para dentro de mim, olhando para a igreja, como nós podemos ser úteis, como nós podemos ser mais proativos, porque os dias, irmãos, são maus. E também, irmãos, olha, os dias são muito sintetizados, ou seja, são efêmeros, passa rápido demais. Nós não temos tempo de estarmos em cima do muro. Nós estávamos conversando com o pastor Léo, né? E ficar em cima do muro é uma decisão. Você pode escolher ficar em cima do muro, nem ir para um lado e nem ir para o outro lado, e sim está em cima do muro. E é um perigo o crente que está em cima do muro. Quem é que lembra de outro? Caiu, quebrou o pescoço, e se não fosse Paulo ali, irmãos, tinha ido para o inferno. Mas Paulo teve compaixão, movido pelo Espírito Santo de Deus, ressuscitou aquele moço ali. Amém, irmãos? Elias também exortou o povo: até quando cochearias entre dois pensamentos? Sai de cima do muro.
E a gente estava meditando, eu estava refletindo, mas sexta-feira eu vim aqui. E vim aqui, irmãos, são coisas simples. São coisas simples. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele não faz o que ele quer. Vocês sabiam disso? Mas pastor, eu não estou infringindo nenhuma lei. Eu posso fazer e daí, não tem problema nenhum. Você pode adquirir, você pode... Irmãos, tudo na vida. Eu vou dar um conselho para vocês. Não movam o pé do lugar sem pedir confirmação ao Senhor, se isso é da vontade dEle. Você vai trocar de carro? Pergunte se é o tempo. Você vai comprar uma casa? Pergunte se aquele lugar é o lugar que Deus reservou para você. Qualquer coisa, eu quero trocar de emprego, pergunte ao Senhor, é da tua vontade, Senhor, que eu saia desse emprego? Não faça nada, é um conselho da parte de Deus para você. E eu cheguei aqui, saí daqui, eu ia sair daqui e ia em um determinado endereço fazer aquisição de uma coisa, que eu tenho um desejo, eu posso fazer isso, não é nada ilegal. Mas eu vim aqui, eu falei, Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou. E cheguei aqui, o Senhor falou comigo. E a resposta foi não. Falei, amém. Não vou questionar não, vou sair daqui, não vou questionar não. Vou sair daqui, né? E tinha um compromisso também, eu digo, vou passar na oração rapidinho, depois eu passo lá, volto ao escritório, que eu tinha reunião às 5 horas, e fiquei naquele... Mas Deus falou comigo, o Senhor, o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus fala. Vocês sabiam disso? E fala. Agora você precisa estar atento para ouvir a voz dele. E o Senhor falou e repetiu 2 vezes. Eu falei, opa, se eu teimar, eu vou quebrar a cara. Porque às vezes a gente só pensa na gente, e a esposa, e os filhos, e os netos, e as pessoas que estão em volta. Entendeu? E não é nada demais, é uma coisa simples. Mas essa coisa que é simples, para mim, quem sabe o que tem depois da curva é Deus. E numa palavra que a irmã falou aqui, Deus respondeu a minha pergunta. Uma palavra. E depois retornou a repetir, até de uma visita que eu tinha feito no hospital. Eu falei, amém, Senhor, está tudo certo, já tirei esse desejo do meu coração, não vou comprar mais nada, deixa para lá. Amém? A esposa está toda curiosa para saber o que é, eu não falei nada para ela. Ela está ali, não falei nada para ela, né? Mas ela, só posso dizer uma coisa para vocês, ela é contra. Ela não quer que eu compre. Ela já sabe o que é. Ela é contra. Amém? Glória a Deus. Amados, Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, sentado como você está. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou coloque aqui no telão, para a gente ir meditando, refletindo, rapidamente. Eu vou fazer uma reflexão. Eu tenho muita coisa para falar dentro desse texto, mas vai ser rápido. Vai ser rápido. Se vocês quiserem ficar aqui comigo até 1 hora da tarde, tudo bem. Aí eu fico com vocês aqui até a hora que vocês acharem que eu tenho que ficar. Mas uma pergunta que eu faço para a gente introduzir esse texto. Nós queremos seguir a Cristo? Sim ou não? Mesmo depois que nós alcançamos o milagre, mesmo depois que o barco vazio se encha, eu quero servir a Cristo? Porque a verdade é que muitos de nós queremos, sabe o quê? Muitos de nós, sabe o que nós queremos, Zezerão? Queremos o milagre, queremos a bênção, queremos desfrutar, né, das benesses. Mas será que nós estamos dispostos a deixar o milagre do lado, a deixar as bênçãos do lado, a deixar o barco que estava vazio e se encheu, para seguir a Cristo? Caminho de dores, caminho de espinho, renúncia, abrir mão daquilo que você pode, que você deseja, sabe, abrir mão daquela concupiscência, aquele forte e continuado desejo. Está disposto a renunciar tudo, a largar tudo depois que você recebeu a bênção? Está disposto a fazer como Ana? Uma vida inteira orando, Senhor, abre a minha madre, Senhor, abre a minha madre. E a Bíblia é clara, ela é absoluta quando diz que Deus, ele fechou a madre de Ana. Em um período de decadência moral e espiritual na vida do povo de Deus, Deus escolheu uma mulher e disse, é aquela, vai ser Ana. Eu vou provar, eu vou preparar a Ana
para um projeto. E para isso eu preciso causar dor em Ana. Pá! Fechou a madre. Penina dava muitos filhos. Não é nem essa a mensagem. Estou só introduzindo. E Ana não. E Ana chorava. Mas um dia Ana disse: olha, se o Senhor me conceder o milagre, a bênção, se o meu barco se encher, eu vou entregar tudo em tuas mãos para te servir. Quem é que está disposto? É fácil falar, né? É fácil pregar aqui em cima, né? É fácil. Mas será que nós estamos dispostos? Eu vou ler aqui rapidamente. E aconteceu que, apertando-a a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O ciclo havia se enterrado. Lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudar, que era Tiago e João. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, limite. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram e o seguiram. Amém? E ontem eu fiquei meditando nesse texto, parando para refletir, porque esse capítulo 5 de Lucas, ele não começa com milagre, mas nós vamos ver homens cansados, nós vamos ver frustração, a gente percebe redes vazias, pescadores experientes que tinham feito tudo certo, na hora certa, fizeram tudo o que eles estavam acostumados a fazer, eram homens experientes, mas havia ali cansaço, havia ali frustração. É assim que começa o capítulo 5. Barco vazio significava para eles mesa vazia. Roma exigia imposto dos pescadores. Eles, pescando ou não, saiu do porto, foi pescar, quando voltasse tinha que pagar o imposto. Um pouquinho do que acontece aqui no Brasil. Você comprou o carro, Aleph, você rodou ou não com ele? Quando chegar no começo do ano tem que fazer o quê? Pagar IPVA. Você comprou uma casa, você habitando nela ou não? Quando chegar no mês de janeiro, chega lá o boleto do IPTU. Agora não pague não, para você ver uma coisa. Era mais ou menos isso. Homens frustrados, fizeram tudo certo,
na hora certa, mas voltaram com as redes vazias. Há momentos que o nosso esforço não funciona, e Deus permite que muitas vezes os nossos barcos estejam vazios. Há uma permissão de Deus para o sofrimento, para as adversidades. Quando Deus quer nos preparar para algo maior e mais sublime, coisas acontecem que contrariam a nossa natureza humana, coisas acontecem que nos contrariam, ficamos frustrados, cansamos, olhamos de um lado para o outro e não enxergamos a solução, não vemos uma luz no fim do túnel, mas Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Homens cansados, lavando as redes, tirando toda a impureza das redes, porque haviam pegado lixo, tudo que não presta, porque quando você vai pescar, quem já pescou sabe disso, como que é, né? A rede de arrasto, ela sai arrastando tudo, vai limpando tudo que vem pela frente. E o lago de Genezaré é um mar de água doce. E eles estavam lavando as redes. Jesus estava na Galileia, e a economia predominante da Galileia era a pesca. Até hoje ainda é uma grande influência na Galileia de pescadores. Mas os homens viviam da pesca. E eita, travou a língua. Deu trava-língua. Dos discípulos de Jesus, 33% eram pescadores. A gente tinha cobrador de imposto. A maior parte dos apóstolos de Jesus eram pescadores. A gente tinha ali cobrador de imposto, no caso de Levi ou Mateus, como queira chamar. A gente tinha um tesoureiro, no caso de Judas. Certamente era o homem da economia, Judas. Certo? Por isso que Jesus escolheu, dizem, né? Já vi comentaristas dizendo que Judas era o mais preparado dos 12. Era Judas, o mais preparado. Por isso que era o que tomava conta da bolsa. Era o tesoureiro. Mas também havia Simão Zelote, político, militante político, Simão Zelote. E os demais da Bíblia não deixa claro as suas funções, mas Pedro, Tiago, João e André. Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores e eram sócios. Sabiam disso? Então veja, homens frustrados, redes vazias, barcos vazios. Aparece agora um homem com uma grande multidão, e tecnicamente, para falar para uma multidão, Jesus ele precisava observar para onde o vento estava soprando. Jesus agora, ele percebe aqueles dois barcos, sobe no barco de Pedro, e certamente o vento que vinha do mar soprava, e a voz de Jesus ecoava para aquela multidão. E Jesus ele bem sabia o que iria fazer naquele momento. Jesus ele sabia, nada acontece em vão. E quando Jesus termina o discurso, eu coloquei aqui pelo menos 4 pontos para a gente refletir, e é rapidinho. Primeiro, uma noite de esforço sem resultado, versículo 5, coloca aí 5 a parte A, 5 e 5, parte A, coloca aí para os irmãos irem acompanhando. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, uma noite de frustração. Jesus, eles trabalharam a noite inteira, mas Jesus não estava no barco. Há uma grande diferença entre Jesus no barco ou Jesus sem estar no barco. Jesus, barco sem Jesus, é esforço sem garantia de resultado. O trabalho era honesto, a técnica estava correta,
eles tinham experiência acumulada, e a frustração deles era legítima, sim ou não, irmãos? A frustração deles era legítima, sim ou não? Mas eu fiz tudo certo. Eu olhei aqui no manual, não é a primeira vez que eu faço isso, eu já fiz isso várias vezes. E por que é que essa noite não pegamos o que mesmo? Pegou só um pouquinho, não foi isso? Só meio barco? Quem já foi pescar e não pegou nada? Levanta a mão. Só os pescadores. Oh, que raiva dá, né? Pesca, muda de isca, vai para um lado, vai para o outro, usa o molinete certo, a vara certa ou a isca certa, mas naquele dia o mar não está para peixe, e você volta frustrado. Agora imagina aqueles homens que dependiam disso. Voltam com as redes vazias, uma frustração terrível, cansaço físico, porque passaram a noite inteira pescando. Rapaz, aquele negócio dá trabalho. Você com aquele barquinho, era normalmente entre 2 e 5 pessoas, a pesca era sempre feita entre 2 e 5 pessoas, passa no barquinho e você vai soltando a rede, vai soltando, e depois de um certo tempo, e a pescaria sempre à noite, porque à noite, durante o dia, os peixes descem para as profundezas, o calor afugenta os peixes, mas à noite eles sobem e não percebem a rede e ficam entrelaçados. Por isso que a pescaria, ela é noturna, a pescaria profissional, ela é noturna. E depois você vai, puxa aquela rede para cima do barco, e você vai tirando os peixes, aí puxa a primeira vez, nada. Puxa a segunda vez, nada. E o cansaço, e aqueles homens estavam exatamente assim. Há momentos que Deus permite fracasso em nossas vidas, para revelar quem de fato nos governa. Para revelar o que é que está no nosso coração. É Deus. Quantas vezes nós fazemos tudo certo, mas ainda assim as coisas não acontecem, ainda assim nós falhamos. Agora veja o verso 4. E quando acabou de falar, disse Simão: faz-te ao mar alto. Amados, uma ordem que desafia a lógica. Eu estava meditando, refletindo aqui, extraindo um ensinamento para nós. Mas espera aí, eu fiz tudo certo, na hora certa, e as coisas deram errado, e agora uma ordem dessa, que desafia a nossa razão, a nossa lógica. Talvez se fosse eu, dissesse: será que Jesus está me chamando de estúpido? Será que ele não sabe? Será que ele está tentando me provar? Será que ele acha que eu não sou pescador? Será que ele acha que eu não sei que a pescaria, ela é à noite, ela é noturna? Será que ele pensa que eu não sei? Se tiver que pescar no dia, eu tenho que pescar nas águas rasas e não nas águas fundas? Mas Pedro, sensível, com toda a sua truculência que era Pedro, mas espiritualmente ele era um homem sensível. Percebam, durante todo o ministério de Jesus, quem era o discípulo que mais se posicionava? Se posicionava de forma correta ou errada, mas ele se posicionava. Vocês lembram lá em Mateus 16, lá em Mateus 16, quando Jesus começa a perguntar para eles: olha, quem diz os homens que eu sou? E uns dizem: eu estou dizendo por aí que tu és João Batista. Outros estão dizendo por aí que tu és um dos profetas. Outros estão dizendo por aí que tu és o Elias que havia de vir. Aí Jesus pergunta: mas eu não quero saber deles, eu quero saber de vocês. E vós, quem dizem que eu sou? Enquanto todos estavam calados, 16, Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Lembram lá em João capítulo 6, e o verso 66, João capítulo 6, quando Jesus, na verdade, revela a sua missão, e o discurso de Jesus, a mensagem de Jesus, ela é dura naquele dia. A partir do verso 60, diz que muitos daqueles que estavam na multidão, diz que a multidão começou a voltar atrás, versículo 66. Aí Jesus, vendo aquela multidão voltar atrás, vira para os seus apóstolos e pergunta para eles: e vocês também querem ir? Pedro tomando a palavra, versículo 68, Pedro ele disse, 68, está lá, respondendo, pois Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Então Pedro, ele era sensível. É verdade que eu estou frustrado. É verdade que a tua ordem não tem lógica, na minha eu não consigo raciocinar, mas sob a tua palavra, nós vamos fazer o que o Senhor manda. Faste. O tempo era errado, o lugar era improvável, as condições eram inadequadas, as redes já estavam lavadas, a jornada já havia se encerrado. E a mensagem do Evangelho, irmãos, ela frequentemente, ela nos confronta. Ela vai contra toda a lógica humana. A mensagem do Evangelho, Joilson, quem quiser ganhar tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Eu quero ouvir mais alto. Quem quer ganhar faz o quê? Quem quiser subir tem que fazer o quê? Quem quiser aparecer tem que fazer o quê? Essa é a lógica do Evangelho. A hora era errada, o local era errado. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil. Obedecer quando tudo está favorável é fácil. Agora, obedecer quando tudo está desfavorável, essa é a grande razão de nós existirmos e vivermos por Cristo Jesus. Porque nem sempre as decisões em nossas vidas são tomadas por lógicas. Muitas vezes decisões são tomadas e nós caminhamos contra toda a lógica, toda a razão humana. A verdade é essa. Mas é aí que o milagre vai acontecer. É quando eu tão somente obedeço e não questiono. Quando eu obedeço e não questiono, o milagre acontece. Quando o meu coração está preparado para receber da parte de Deus, aí há a direção certa, aí a ação do Espírito, aí a vitória chega no nome de Jesus. Porque para o milagre acontecer, eu preciso de uma obediência. A obediência, ela liberta. E quando nós estamos libertos, o milagre acontece. A parte B do versículo 5. Nada apanhamos, mas porque mandas, porque a palavra veio do Senhor, nós vamos lançar as redes. Nós vamos novamente voltar a pescar. Por mais que vá contra a nossa lógica, por mais que tudo seja desfavorável, mas eu vou voltar a pescar. Agora veja, o versículo 6 e o versículo 8. E fazendo assim o quê? Assim como Jesus havia ordenado. Mesmo contra a lógica humana, mesmo contra a razão humana, eles fizeram assim. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram um sinal aos companheiros. No barco estava Pedro, André e Jesus. Pedro, André e Jesus. Lá na margem estava com as redes lavadas, o barco vazio, Tiago e João. Estava na margem. Aí Pedro faz sinal: vem cá, Tiago, vem cá, João, porque a bênção aqui, ela está superabundando. Vem cá que também vocês serão alcançados pela bênção de Deus. Corre aqui, porque vocês estão debaixo da bênção também. Encheram os dois barcos. Olha o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, olha o quebrantamento, olha o arrependimento. Não foi motivo para euforia, não foi motivo para vaidade, não se olhou o ganho, o lucro daquela pesca. Mas Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha o quebrantamento.
Pedro, ele reconheceu o milagre. Ele disse: olha, enquanto nós achávamos que a autossuficiência, as nossas habilidades, as nossas práticas eram suficientes, nós estávamos frustrados. Mas quando nós obedecemos a tua voz, o milagre aconteceu. Rompiam-se as redes, os barcos quase iam a pique, abundância incontestável, as redes estavam cheias, estavam ali se rompendo de tão cheias que estavam. Encheu 2 barcos, o transbordamento era visual, todo mundo, todos os pescadores, a palavra não está saindo, majoritariamente, saiu agora, majoritariamente, aquele povo era pescador. Agora aparece 2 barcos na praia, numa hora improvável, no tempo de escassez, aparece 2 barcos cheios, lotados de peixe. Amados, a verdadeira bênção, ela não nos afasta de Deus. A bênção para ser bênção, ela nos aproxima de Deus. Milagre para ser milagre, nos aproxima de Deus. Aquilo que te afasta de Deus, não é milagre. Tem alguém dizendo: eu estou abençoado. Longe de Deus você não está abençoado. Não tem bênção longe de Deus. Eu recebi de Deus uma vitória, uma bênção, um milagre muito grande. Mas esse milagre está te afastando de Deus? Se a porta que você disse que Ele abriu te afasta dele, é laço, é cilada. Sai disso. Larga isso para lá e corre para os pés do Senhor Jesus. A verdadeira bênção, ela nos aproxima de Deus. Agora, para a gente finalizar, já estou finalizando, porque no versículo 10 e versículo 11, olha o que é que diz aqui o texto, verso 10 e o verso 11. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a pergunta que eu faço. Antes, o barco vazio, símbolo do limite humano, do esforço que não produz resultado. Antes, as redes lavadas, fim da tentativa, sinal de quem já decidiu parar, jornada encerrada. Na ótica humana era o fim, o cenário perfeito para Deus agir. Na ótica humana era o fim. E Jesus estava dizendo: é somente o começo. É somente o começo. Agora os barcos cheios, abundância que ultrapassa a lógica, as redes no seu limite, fim da tentativa, sinal de quem já, aliás, provisão que quase não se sustenta, abundância, mas tem tanto que é preciso aumentar o barco, é preciso aumentar os celeiros, é preciso criar algumas holds. Está lá, Carol, né, Carol? Vamos criar algumas holds, vamos expandir os negócios, vamos para o outro continente, porque o continente ficou pequeno aqui, o negócio está transbordando. Eita, irmãos, muitas vezes seguir Jesus com barco vazio é fácil. Muitas vezes seguir a Jesus no barco vazio, com os barcos vazios é fácil.
Muitas vezes seguir a Jesus, quando as redes estão vazias, é fácil. Agora, e quando a bênção chega, quando o milagre acontece, é a história daquele irmão que orava para Jesus dar um carro para ele. E quando Jesus dá um carro para ele, nunca mais ele apareceu na escola bíblica dominical. Nunca mais ele apareceu no culto da família na parte da manhã. Nunca mais ele apareceu no culto da família à noite. Olha lá, uma vez por mês da Santa Ceia. Porque ele está com os barcos cheios. Por isso que eu introduzi essa breve reflexão perguntando: estamos de fato dispostos a seguir a Jesus? Todos nós sim. E quando os barcos estão cheios, você vai continuar disposto a servir a Jesus? Muitas vezes o que tem atrapalhado o crente de servir a Jesus é que os barcos estão cheios, as redes estão no limite. A verdade é essa. Mas olha o que é que esses homens fizeram aqui. Jesus, ele não mudou o cenário. Não. Ele foi mais longe. Jesus, ele mudou o propósito. Ele não mudou o cenário. Ele mudou o propósito. Vocês eram pescadores de peixe, certo? O propósito agora não vai ser mais os peixes. Sabe a indústria de pesca que vocês têm? Pedro, André, João e Tiago. Sabe a indústria de pescar que vocês têm? Vai continuar aí. Eu não vou mudar nada, mas o propósito vai continuar aí. Mas o propósito eu vou mudar. Agora vocês não serão mais pescadores de peixe. Vocês serão pescadores de homem. Então Deus, ele muda o propósito na vida desses homens. É uma lição para mim, é uma lição para você. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. O foco deixa de ser o que carrega o barco e passa a ser o que carregamos em nosso coração. Quem estamos seguindo? Aí eu volto à pergunta: queremos seguir a Cristo mesmo depois do barco cheio? Nós queremos apenas os milagres? Ou Deus que opera os milagres? Hoje nós vivemos em uma geração de pessoas que correm de um lado para o outro atrás do milagre, mas não estão dispostas a deixar os barcos cheios, as redes cheias, para seguir o propósito que é servir a Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu emprego. Fique de pé que já vou orar, já vou encerrar. Eu não estou dizendo que você tem que largar a sua vida profissional. Não é nada disso que o texto está dizendo. Você tem que continuar trabalhando. Você precisa respeitar o tempo e o propósito de Deus para a sua vida. Se o tempo que Deus preparou para você é a empresa, é o trabalho, respeite isso. Porque lá na empresa você pode ser um médico que representa o reino de Deus. Você pode ser um advogado que representa o reino de Deus. Você pode ser um representante comercial que representa o reino de Deus. Você pode ser um eletricista que representa o reino de Deus. Você pode ser um pedreiro que representa o reino de Deus. Você pode ser um faxineiro que representa o reino de Deus. Você pode ocupar qualquer função, qualquer cargo, mas lá onde você está, você representa o reino de Deus. É disso que o texto está dizendo. É isso que o texto está falando. Oh glórias, oh glórias. Estamos vivendo um tempo de abastança. Crentes abastados financeiramente. Crente que não tem um carro, mas tem aqui ônibus passando de um lado para o outro. Nossos filhos hoje são advogados, são médicos, são economistas. Temos filhos estudando nas melhores faculdades. Hoje nós temos um tempo de prosperidade material, um tempo em que os nossos barcos estão cheios.
E isso tem sido o obstáculo para muitos crentes servir a Deus. É uma mensagem de reflexão. Queremos de fato seguir a Cristo quando tudo está favorável ao nosso respeito? Porque para seguir a Cristo, e lá em Lucas capítulo 14 está muito claro: aquele que não estiver disposto a renunciar tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que renunciar? Sim. No sentido de que, se isso está ocupando o lugar de Deus na tua vida, eu falei outro dia que a autossuficiência, quando a autossuficiência ocupa o lugar da fé. Eu falei aqui no culto de ensinamento. Quando a autossuficiência ocupa o lugar da fé, nós colocamos Jesus para fora das nossas vidas. Mas a verdade é que muitos acabam não vindo no culto de ensinamento, então são privados de receber esses ensinamentos. Mas quando a autossuficiência, quando nós nos apoiamos no nosso emprego, quando nós nos apoiamos na nossa conta bancária, quando nós nos apoiamos na nossa autossuficiência e achamos que isso é o que vai nos dar garantia e segurança, olha, eu tenho em abundância, eu não preciso. Quando eu viro um crente nominal, um crente morno, eu estou pondo Jesus para fora da minha vida, e Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Então, quando nós colocamos as coisas materiais, as coisas efêmeras da nossa vida, no lugar de Cristo, quando os barcos estão cheios, e eu agora digo, agora que os barcos se encheu, eu vou mudar a minha vida agora, e eu me apego ao barco cheio. Mas esses homens, eles fizeram diferente. É o que eu tenho que fazer, é o que você tem que fazer. Não é porque você pode, porque não é porque a tua conta bancária permite você fazer certas coisas que você deve fazer. Não é porque a tua conta bancária te dá o suficiência para muitas coisas que você deve fazer. Quando nós largamos as nossas obrigações com o reino, quando nós largamos as nossas obrigações com a casa de Deus, quando nós deixamos de servir a nossa comunidade, se Deus te plantou aqui, você precisa entender que nós servimos uns aos outros, que eu preciso de você, que você precisa de mim, que nós somos uma família unidas, ajustadas em um só corpo bem ajustado, a cabeça é Cristo. É uma mensagem de reflexão para nós. O exemplo desses homens: largaram tudo e seguiram Jesus. Estamos dispostos também? Curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai de amor, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, pela tua palavra nessa manhã que tem falado aos nossos corações. Eu quero te louvar, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, estes a quem o Senhor tem levantado para caminhar lado a lado conosco. Eu quero te louvar, ó Deus, pela vida dos obreiros dessa casa. Eu quero te louvar, ó Deus, pela vida dos voluntários dessa casa. Eu quero te louvar pela vida dos músicos, ó Deus, esses que têm sido instrumento em tua casa. Eu quero te louvar pela vida das famílias representadas por cada um dos teus filhos que aqui estão nessa manhã, Senhor Deus. Ó Pai de amor, abre os nossos olhos espirituais, não nos deixa nos perdermos, Senhor. Não nos deixa nos perdermos no propósito, Senhor. Ah, Jesus querido, o cenário de nossas vidas permanece o mesmo, mas o propósito, Senhor, muda propósitos nessa manhã, Senhor. Muda, Senhor Deus, propósitos nessa manhã, Senhor Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, muda prioridades nessa manhã, Senhor. Muda as nossas prioridades, Senhor. Muda, Senhor, as nossas prioridades. Muda, Senhor, as nossas prioridades. Muda, Senhor, as nossas prioridades nessa manhã. Deus, visita-nos, Senhor. Visita o nosso íntimo, Senhor. Visita, Pai, o nosso homem interior e nos desperta, nos desperta, nos desperta, nos desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor, nessa última hora da igreja aqui na terra. Liberta o teu povo de pensamentos e sentimentos que não glorificam, de práticas, de ações, Senhor, de palavras, Senhor. Ah, Jesus querido, ah, Senhor, nos ajusta, Senhor, para um propósito maior. Jesus
Jesus querido, que os conflitos e os confrontos existenciais, Pai, os conflitos existenciais que muitas vezes há dentro de nós, que caiam por terra, Senhor Deus, que as nossas frustrações, Pai, talvez o teu filho, a tua filha tenha chegado nessa manhã frustrados diante de Ti, mas que o Teu Espírito Santo converta essas frustrações em alegria, Senhor, em quebrantamento de espírito, em arrependimento, que o Teu Espírito Santo nesta manhã nos dê o direcionamento, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, amém.